Hoje nós estudaremos a lição 8, que tem por tema Paulo, o discipulador de vidas. Para iniciar o nosso estudo, a gente precisa primeiro entender o que de fato é um discipulador. O verdadeiro discipulador é alguém que forma discípulos, mas não é qualquer discípulo. O autêntico discipulador é aquele que forma pessoas para ser parecidas com Jesus. E de onde vem essa história de discipulador, de fazer discípulos? De onde que vem isso? Essa história, ela começa em uma ordem do próprio Jesus. É uma ordem bíblica de Cristo para os seus discípulos. Ele ordenou para os seus discípulos fazerem novos discípulos. E aqui eu quero te chamar para ler comigo um texto bíblico que está aqui em Mateus capítulo 28, os versículos 19 e os versículos 20, que diz o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto que acabamos de ler são palavras do próprio Jesus. Então, é uma ordenância de Cristo, fazer discípulos. E a nossa lição, ela vai falar que Paulo foi um desses que ouviu essa ordenância de Cristo. E agora ele se posiciona como um discipulador, alguém disposto a fazer discípulos. Então, o apóstolo Paulo, ele começa as suas viagens missionárias. E durante essas viagens, além de plantar igrejas, como o que a gente estudou na lição anterior, a lição 7, Paulo também, ele faz novos discípulos. Nós vamos observar que durante a trajetória de Paulo, fazendo discípulo, ele vai formar grandes discípulos. Qualquer pessoa que tem uma Bíblia, ela pode abrir no Novo Testamento. Ela vai ver um livro da Bíblia chamado Timóteo. Ela não vai ver só um livro, não. Ela vai ver tanto Timóteo 1 quanto Timóteo 2. Ou seja, na Bíblia tem duas cartas chamadas Timóteo, dois livros chamados Timóteo. Agora, que cartas, que livros são esses? É justamente uma carta que Paulo escreve para um dos seus discípulos. Então, nessa formação de discípulos, Paulo acha que é importante escrever para esses discípulos. Então, ele escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo para esse seu discípulo. E se você abrir a Bíblia, algumas páginas à frente, você vai ver outro livro, outra carta com o título de Tito. Então, é outra carta que Paulo escreve a também um dos seus discípulos. É tão importante essa função de discipular, de discipulador, que até os dias de hoje essas cartas aos seus discípulos são importantes para nós. Então a gente observa nessas cartas o quão importante foi o discipulado, fazer discípulo, né? Que Paulo nas suas viagens se preocupou em fazer. É importante a gente observar a estratégia de Paulo nas suas viagens. Primeiro, Paulo ele conquistava os discípulos através da mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Com essa mensagem, muitas pessoas aceitavam a Cristo, aceitavam a mensagem. A segunda estratégia era plantar igrejas, como a gente viu na lição 7. Plantava igrejas, reunia ali um grupo de pessoas para falar da Bíblia, para cantar louvores. Então, essa era a segunda estratégia. E a terceira é que ele cuidava dos discípulos. Ele não somente fazia discípulos, mas ele também cuidava, ele também instruía, ele era um professor, alguém que instruía e levava essas pessoas a se aprofundar na palavra de Deus. Então essas três estratégias foram fundamentais para que o cristianismo se expandisse e conquistasse cada vez mais adeptos e pessoas que eram tocadas por essa mensagem.
Essas três estratégias de Paulo, ela era tão poderosa que a gente vai ver em um texto de Atos, capítulo 2, versículo 47, diz assim o texto: e cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, através da pregação do evangelho, todos os dias haviam pessoas que se convenciam da mensagem de salvação e se convertiam ao evangelho de Cristo ressuscitado. Talvez esse seja o ponto crucial, que é cuidar e instruir os discípulos. A igreja só cresceu porque houve isso, houve a instrução na palavra de Deus. Não é somente conquistar, pregar, mas é também cuidar daqueles que ouviram já a mensagem. Eu costumo pensar que a pregação do evangelho, missões, ele é basicamente como uma plantação. Você lança a semente e através de muita instrução, muito ensino, aquela semente ela vai crescendo até se tornar uma grande árvore. Então essa grande árvore ela produz frutos, mas esses frutos só vêm através de um discipulado, de cuidar dos membros, de fazerem discípulos, de formar discípulos. Tudo isso leva muito tempo e dedicação, mas colhe grandes e bons frutos. A principal função do discipulado, ela é ensinar e instruir os princípios básicos da Bíblia. Por exemplo, quem é Jesus, quem é Deus, qual a importância do sacrifício de Cristo na cruz. Então, essas questões, essas perguntas são básicas da Bíblia, que todo cristão precisa saber. Então, o discípulo de Jesus precisa saber o básico da Escritura, precisa conhecer o que esse livro, a palavra de Deus quer dizer. Isso são requisitos básicos para um discípulo genuíno de Jesus. É preciso ressaltar também que a igreja é o principal local onde esse discipulado acontece. Então a igreja é um instrumento para que esse discipulado aconteça, onde você forma discípulos. Mas não somente na igreja. Apesar de ser o principal instrumento, os lares também é um grande instrumento de discipulado. Às vezes, alguém não tem condições de ir à igreja para aprender da palavra. Então, a igreja vai até os lares para ensinar a palavra. Então, a estratégia principal é a igreja, é o templo, é os irmãos reunidos. Mas os lares também é uma grande oportunidade de se fazer discípulos. Portanto, essa palavra, essa mensagem tão poderosa que há na Bíblia, ela não pode se perder. Nós, como cristãos, precisamos dar continuidade nessa palavra. Ela não pode se perder. Precisamos passar para frente a preciosidade que há nesses ensinos, nos ensinos da palavra de Deus. E só alcançaremos isso quando nós entendemos o chamado, a ordem de Jesus para fazer novos discípulos. É através do discipulado o instrumento principal para formar grandes homens e mulheres de caráter parecidos com Jesus. Espero que esse resumo tenha ajudado você a compreender um pouco mais do que é o discipulado e que você tenha uma boa aula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem.